noite, irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Deus tem algo maravilhoso para nós essa noite. Já está tocando no nosso coração com o louvor, né? Desde a chegada nós já estamos sendo abençoados, né? Com o louvor, e vamos continuar sendo abençoados. Deus está conosco aqui nessa noite, amém? Glória a Deus. Aproveitando ali o que o Ricardo falou sobre a doação de alimentos, me veio algo na minha mente e eu lembrei de um testemunho de um pastor que ele estava no culto, ele pegou aquela noite, fez o culto, e no final do culto ele foi para casa, né? Mas antes de chegar em casa ele parou na farmácia para comprar um comprimidozinho lá, um relaxante muscular e tal. E deu uma nota de R$100. E a moça do caixa deu o troco para ele guardou o troco. E na saída tinha uma mulher com uma criança no colo pedindo ajuda para comprar leite para a criança. Aquelas leite nan e tal para as crianças, né? Pedindo ajuda para comprar leite para a criança. E ele disse: não tenho, não posso lhe ajudar agora. Embarcou no carro. Quando ele embarcou no carro, o Espírito Santo falou com ele. Aí o Espírito Santo disse para ele assim: se você diz que não tem, tendo, você não terá. Se você diz que não tem, tendo, você não terá. E aquilo tocou no coração dele e disse: é o Espírito Santo falando comigo. Foi uma lição para ele. Então ele desceu do carro, foi lá na farmácia, comprou o leite para a criança, comprou um pacote de fralda e levou lá para ela, e ainda daquele troco ainda sobrou dinheiro. E o que sobrou, ele chegou e deu para ela. Então, a gente, às vezes, tendo coisas, tendo para ajudar, né, tendo para trazer ou para ajudar alguém, e não ajudando, a gente acaba atraindo, né, uma maldição para a gente. E é melhor se a gente tem e alguém pede ajuda e a gente não quer ajudar, é melhor dizer assim: eu tenho, mas eu não vou te ajudar. Porque aí você não está sendo sincero, né? Mas se você dizer que tem, que não tem, tendo, não terá. Eu lembrei desse testemunho agora, né? E o mesmo cabe para a igreja aqui, né? Seja generoso, né? Amém? Glória a Deus. Mas amém, eu quero ir para a palavra de hoje à noite. Eu quero falar um pouco sobre o que antecede o Natal, né? Deus me deu uma palavra essa semana e eu meditei nessa palavra e eu dei o título dessa palavra como Escolhidos por Jesus. Mas faltam agora 10 dias, hoje é dia 15, né? 10 dias tem certinho para o Natal, né? E a gente vê assim que há um movimento muito grande em torno do Natal. Se tornou um comércio, se tornou, né, uma movimentação de apelo, né, para as pessoas comprarem, para as pessoas consumirem. E eu estava assistindo antes de ontem à noite, o jornal, e eles eles mostraram daqueles grandes shoppings, né, em São Paulo, no Rio de Janeiro, o quanto está enfeitado, o quanto aquilo está cheio de enfeites de Natal. Cada lojinha tem o seu Papai Noel, né? Cada lojinha tem o seu pinheirinho de Natal, e depois no centro ali, um pinheirão bem grande, e há um apelo muito grande, né? E isso é perigoso, é bonito, mas também é perigoso, porque você vê as pessoas entrando ali, se maravilhando com aquilo, se distraindo com aquelas coisas, às vezes consumindo até o que eles não podem, porque o apelo é muito grande, e acabam
se desviando do foco verdadeiro que é o Natal. Então aquilo penetra tanto na mente das pessoas que elas acabam sendo distraídas naquilo, dando valor mais àquilo do que o próprio sentido do Natal, que é o nascimento de Jesus. Então, a gente vê assim que é uma grande movimentação também no comércio, nas casas, luzes, enfeites, né? E assim vai por diante, né? E é muito lindo isso. Eu vejo, passa nas casas, passa aí nas ruas e vê aquelas casas enfeitadas, como é bonito. Eu acho que tem que enfeitar mesmo. Tem que fazer nosso lar, a nossa moradia, né, bonita nesse dia. E isso traz alegria, isso traz um ambiente alegre, né? Eu passei aqui para Benedito e eu vi um enfeite, um azul bem escuro assim, uma cor de morte, e aquilo ficou com um sentimento ruim. Eu disse para ele, isso aí é um enfeite de morte, uma coisa horrível. Mas normalmente as casas todas são enfeites com luzes coloridas, né? Que ficam piscando e tal. Isso é lindo, né? Mas não pode, a gente não pode com isso se distrair e tirar o nosso foco, o foco do verdadeiro sentido do Natal. E o verdadeiro sentido do Natal é muito importante. E isso tudo para comemorar, né, o Natal. Mas nós comemoramos, né, o nascimento de Jesus. Essa é a verdade. Nós devemos comemorar o nascimento de Jesus, né, o aniversário dele, né, o nascimento dele. E uma coisa que eu estava meditando não, uma coisa que me veio à mente, né, que quando uma pessoa nasce, ela começa a fazer aniversário, né? Desde o primeiro dia, faz aniversário do primeiro dia, depois a gente comemora nas crianças cada mês, né? Faz um ano, depois faz um ano e 2 meses, um ano e 3 meses e tal. E a gente segue nessas comemorações de aniversário até morte, até que a pessoa morre. Aí quando a pessoa morre, ela começa a contar os anos de morte dela, né? Por exemplo, meu sogro fazem 20, quase 30 anos que faleceu. Então a gente pede, meu sogro, faz tantos anos de morte, né? E com Jesus é diferente. É interessante isso, porque a gente comemora o nascimento de Jesus como se fosse um aniversário dele. Por que a gente comemora o aniversário de Jesus depois de 2000 e poucos anos? Porque Jesus está vivo. Ele continua vivo, né? Ele morreu, mas ele ressuscitou. E ele está vivo. Ele devia estar fazendo agora 2050 e poucos anos, né? 60 anos por aí, mais ou menos. Mas ele continua vivo, em espírito agora. Mas ele continua vivo. E ele tem que estar vivo no nosso coração. A cada dia nós devemos lembrar disso, que Jesus está conosco, está vivo no nosso coração, né? Então, esse deve ser a nossa motivação, o nascimento de Jesus, né? Mas nem todos, né, fazem dessa forma. Alguns comemoram, né, o Natal só porque é Natal. Ouviu que é Natal, é festa, é algo bonito, e eles comemoram só porque é Natal. Mas não lembram de Jesus, não sabem que o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado do Natal, né? E outros nem comemoram, porque dizem que não é a data certa. Eu vejo que pessoas não comemoram o Natal porque contestam isso e dizem, mas não é a data certa. Não é 25 de dezembro que Jesus nasceu. Eles
fizeram os cálculos lá, que é lá na metade do ano, lá no mês de julho, agosto, por ali. E então eles não comemoram porque não é a data certa. Mas não importa. Tudo isso joga fora. Não importa a data que Jesus nasceu. Não importa a data que ele veio para esse mundo. O importante é que ele nasceu. Isso que importa. E 25 de dezembro nós comemoramos. Então vamos comemorar nessa data. E vamos comemorar o nascimento de Jesus. Não importa a data. Se é na metade, se é no final. Foi criada essa data por um papa lá, esqueci o nome dele, né? Porque a igreja, nessa data, as pessoas comemoravam outras coisas, como fosse o carnaval, o quê? Eram festas pagãs, festas mundanas. Isso tirava o povo da igreja. E com isso, esse Papa, ele criou o Natal justo naquele dia das festas, para atrair o povo para a igreja. Aí para o povo ir para a igreja. É como agora, por exemplo, na nossa época, durante a época de carnaval, as igrejas fazem o quê? Elas fazem retiros, né, fazem congressos, para quê? Para tirar o povo, né, de pensar nessas coisas mundanas e se concentrar naquilo que é santo, né, concentrar nas coisas da igreja. E então a data não importa, o importante é que Jesus veio, que Jesus nasceu. Isso que é importante. Né? E outros não comemoram porque dizem que é uma festa pagã. Para nós não é uma festa pagã. Para nós é uma festa do nascimento do nosso Salvador. Foi? Exato. Então essa é a motivação. Né? E assim, muitos esquecem do verdadeiro sentido do Natal. Nós devemos comemorar, não importa a data, o fato. O fato é que o Senhor Jesus nasceu e veio ao mundo como um homem, para nos salvar da condenação eterna, né? E nos livrar desse mundo tão tenebroso, né? E nesse mundo de trevas, trazendo luz para nós. Mas Jesus tem que estar. Nós não devemos comemorar só no Natal Jesus. Nós devemos ter essa em mente que Jesus, ele está em nós. Nós, a partir do momento que nós aceitamos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, Ele está em nós. Ele faz morada em nós. O Espírito Santo faz morada em nós. É o Espírito de Cristo. E aí, nós devemos lembrar que Ele está todos os dias, 24 horas conosco. Eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim, consumação dos séculos, né? Diz lá em Mateus 28. Pois a nossa motivação é celebrar e se alegrar e comemorar a vinda de nosso Senhor Salvador. Eu estava esses dias atrás assistindo uma apresentação daquele maestro, o André Rieu, que ele se apresenta para aí com um grande espetáculo, né, que chama multidões. E ele estava fazendo uma apresentação, eu creio que era na Alemanha, eu peguei ele pela metade. Então, as músicas que eles tocam ali, acaba trazendo um sentimento para as pessoas, né? As pessoas acabam se emocionando com aquelas músicas. Mas, de repente, veio uma música, né, que eles tocaram ali, mais perto quero estar. E aquelas pessoas, não tinha um que não chorou. As pessoas se emocionaram de uma forma, de uma maneira tão grande, que chamou a atenção. Tinha um senhor assim, mas no canto assim, gente, ele chorava desesperado. Tinha as outras pessoas mais no meio ali, eles focavam, né? Aquelas pessoas choravam desesperadas. O que é isso? Se esqueceram do Salvador, se esqueceram de Jesus, abandonaram Jesus, deixaram de celebrar o Natal, deixaram de buscar a Deus, mas dentro deles, o Espírito pede socorro. Quando nós abandonamos Deus, quando nós
deixamos Deus de lado, o nosso espírito, ele pede socorro. Ele clama, ele grita dentro de nós, pedindo socorro, para que nós voltamos para o Senhor. Eu vi que a Europa está precisando se voltar para o Senhor. Há um grito de socorro, há como é que eu posso dizer assim, um desespero dentro do coração de cada um daquelas pessoas. Deu para notar nessa música tocar, mais perto eu quero estar de ti, ó meu Deus. Então que nós não venhamos a ter essa ideia, né, de que Jesus, né, ou nós podemos buscar a Deus só nos cultos, que nós devemos buscar a Deus só no Natal, mas devemos buscar a Deus todos os dias, em oração, em santidade, em ler a palavra, todos os dias da nossa vida. E com isso eu faço a primeira introdução da palavra de hoje à noite, né? Algo que veio no meu coração, um alerta para nós, né? Para que a gente não se deixe se enganar por tanta movimentação, por tantas coisas bonitas e acabando sendo distraídos, né? E levados a se afastar, né? Ou não comemorar, ou não ir no verdadeiro sentido que é o Natal, né? Então eu quero falar hoje à noite algumas coisas que diz respeito ao nascimento de Jesus e a nós também, e sobre Maria, mãe de Jesus. Como falei antes, eu quero falar um pouco sobre escolhidos por Jesus. Deus escolheu Maria para ser mãe de Jesus. E eu estava pensando, não está na Bíblia, algo que veio dentro de mim. Eu estava analisando, pensando, quando Deus estava para escolher uma mulher para ser mãe de Jesus, para que Jesus viesse como humano, nascesse aqui na terra e vivesse como humano, eu creio assim que, algo que eu pensei dentro de mim, eu estava pensando e meditando sobre isso. Eu creio que a Trindade, né, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, se reuniram e estavam ali discutindo, conversando sobre o plano da salvação e para botar em prática esse plano de salvação. Bom, creio que Deus chegou assim, está na hora de botar em prática. E a Trindade estava ali conversando, estavam reunidas para colocar isso em prática. E aí eles olharam para a terra e agora vão ter que escolher uma mulher para ser a mãe de Jesus, a mãe do Salvador. Mas escolher quem? Aí eu creio que Jesus olhou e ele disse, lá em Nazaré tem uma mulher lá, que ela esse é o pensamento meu, não está na Bíblia. Lá em Nazaré tem uma mulher lá que é temente a Deus, uma mulher humilde, uma mulher sincera. Eu acho que ela se encaixa bem, e ela é da linhagem de Davi. Eu acho que ela se encaixa bem, ela é virgem, ela não teve nenhum contato com o homem ainda. E aí Deus aprovou, ela disse, eu aprovo. Então o próprio Jesus, né, escolheu a mãe dele para onde ele ia nascer, né? É como que se nós pudéssemos escolher hoje a nossa mãe, eu escolheria a minha, aquela que me criou, claro. Mas tem gente que escolhe, né, se pudesse escolher, escolheria outra. E Jesus teve essa oportunidade de escolher a mãe dele, quem que ia gerar ele, né? Então Deus, ele escolheu Maria para ser a mãe do Salvador. Jesus também nos escolheu para sermos seus discípulos, para dar frutos e sermos luz nesse mundo de trevas. Então Deus escolheu Maria, que está lá nós podemos ver o que foi profetizado, né, há 500
anos antes, mais ou menos, né, que Isaías profetizou. Ele disse assim, é Isaías 7,14. Ele disse assim: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será o seu nome Emanuel. Então foi profetizado. Há muitas profecias no Antigo Testamento sobre a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, né? Mas aqui nessa profecia de Isaías deixa bem claro, né, que ele viria de uma virgem, né, e que essa virgem daria luz a um filho. E esse será chamado Emanuel, que é Deus conosco. Então essa profecia mostra que Deus escolheu Maria, né? E aqui em Lucas 1, de 26 a 38, Lucas 1, de 26 a 38, fala sobre o anúncio do nascimento de Jesus. Fala de quando foi anunciado, quando o anjo anunciou o nascimento de Jesus. E aqui em Lucas está escrito assim: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberá e dará à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. O reino de Jesus é para sempre. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço varão? Respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá. E com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse-lhe então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se. Vamos orar? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, estamos aqui diante da tua palavra, Senhor. Continue falando conosco, Pai, nosso coração, aquilo que vem do Senhor, que nada seja do homem, mas seja aquilo que vem de ti, Senhor. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, por que Deus escolheu uma jovem, pobre, judia como Maria? Nós vemos que aqui fala que ela era de Nazaré, né? E Nazaré, eu estava pesquisando mais ou menos, ela fica ao norte da Galileia. E hoje Nazaré, na época Nazaré era uma cidade que não tinha nenhum significado. Era uma cidade bem pequena, que era, ali residiam alguns camponeses, né? Mas era uma cidade pequena. E hoje
Nazaré, ela conta com 65 mil habitantes, ou mais, né? E é interessante que ali onde nasceu Jesus, desses 65 mil habitantes, 37% são cristãos somente. E 65% são muçulmanos, aonde Jesus nasceu, né? Hoje, na época de hoje, né? E a gente vê aqui que Maria e José foram escolhidos para ser os pais de Jesus. Eles moravam em Nazaré. Mas ali diz que ela vem de uma linhagem de Davi. Mas Davi não era de Nazaré. Davi não tinha nada a ver com Nazaré. Mas tinha a ver com Belém. Então nós vamos ver logo adiante, né? E quando Maria estava grávida, já no 8º mês, partindo para o 9º mês, era o 9º mês, né? O imperador Augusto, romano, na época, resolveu fazer um censo, né? Convocando as pessoas para irem até as suas cidades natal para se alistarem, para fazer esse censo. Foi aonde que José e Maria tiveram que ir até Belém. E é interessante porque de Nazaré até Belém dava 156 quilômetros. E eles tiveram que fazer esse percurso, ela grávida, já para nascer o filho, e tiveram que fazer esse percurso todo em cima de burro, ou sabe lá que tipo de, a Bíblia não fala que tipo o que eles vieram, como que eles chegaram lá, né? Que tipo de embarcação, né? Que tipo que não tinha carro, não tinha nada. Então esse trajeto era feito de camelo, mas aí é só os ricos que tinham camelo, cavalo também só os ricos que tinham cavalo, e os mais pobres usavam os burros, que era mais barato. Então acredita-se que Maria e José fizeram esse percurso ali né, montadinho num burro. E fizeram 156 quilômetros para chegar até Nazaré, que era a cidade natal de José, né? Mas José morava em Nazaré. Então Deus escolheu Maria pela sua obediência e humildade. Ela era obediente a Deus e humilde. Lá em Lucas, aqui nós vimos agora, 1:38, versículo 38, diz assim: E disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então mostrou aqui nesse versículo a obediência de Maria com aquilo que o anjo falou. Ela identificou, ela viu que era um anjo, ela sabia que era da parte de Deus, porque ela tinha intimidade com Deus, ela tinha comunhão com Deus. Então quando o anjo visitou ela, ela sabia que era de Deus, né? Maria não era rainha, não era rica, não era filha de pessoas influentes na cidade, era filha de camponeses, humilde, né? Morava numa cidade chamada Nazaré e era uma pequena aldeia da Galileia, e que só é mencionado porque a família de José são de lá, né? Eles moravam lá. Então por isso que foi mencionado Galileia, senão talvez nem seria mencionado na Bíblia, né? De José. E foi lá que o Senhor Jesus passou a sua infância e a sua juventude. Foi em Nazaré que ele passou a infância e a juventude. Deus escolheu esse caminho para se revelar à humanidade o caminho da simplicidade e da humildade. Quando Deus olhou para escolher Maria, Ele viu no coração dela que ela era uma pessoa humilde. Ele viu nela o quanto ela amava a Deus, o quanto ela tinha intimidade com Deus. E ela era humilde. E Deus escolheu ela por isso, né? Pela simplicidade. Da mesma forma, Deus olha para nós e Ele escolheu a cada um de nós, vendo a humildade em nosso coração. E aquele que não é humilde, e Jesus chama, Ele diz para
sim para Jesus, ele se torna humilde depois com Jesus. Não tem como escapar, não tem como não ser humilde, não tem como você ser arrogante e ser cristão. Não combina. Ou você é cristão e é humilde, ou você é arrogante e você não é convertido. É assim que funciona. E Jesus, ele transforma a nossa vida, ele transforma cada um de nós. Essa é a realidade. Isso que é a bênção em aceitar Jesus, né? Então Maria foi a mulher, a jovem escolhida por Deus, né? O anjo Gabriel foi enviado para falar com ela. E eu estava pesquisando sobre Maria, sobre a idade dela, que idade ela engravidou, né? Que idade que ela tinha quando ela foi grávida pelo Espírito Santo para gerar o Salvador. Diz a história, diz os historiadores, né? E no livro Os Apócrifos, que ela tinha entre 12 a 16 anos. Era bem jovem. José já era uma pessoa de mais idade. Tanto assim que José, ele é falado dele algumas vezes na Bíblia e depois ele some. Acredita-se que José faleceu. Ele já tinha uma idade já avançada, né? Então Maria, ela era bem jovem. Então calcula entre 12 a 16 anos, que ela deveria ter mais ou menos 14 ou 15 anos quando ela engravidou. Imagina a cabeça dessa menina. Então, num primeiro momento, aliás, o anjo Gabriel é enviado para falar com ela. O anjo vai fazer o anúncio de que ela será a mãe do Salvador e vai preparar Maria, conforme nós vemos agora nesse relato aqui da chegada do anjo Gabriel, né? Então, num primeiro momento, Maria se assusta e diz o texto, que Maria turbou-se muito, que está aqui no versículo 29. Ela ficou assustada, no primeiro momento, né? Ela se assustou e estava imaginando todos os pensamentos que veio na mente dela na hora. Ela começou a pensar, se assustou, e os pensamentos que veio, mas o que vai ser agora? Como é que é isso, né? Ficou com medo. Então, o que deve ter passado na mente dela? O sentimento do seu coração, medo, alegria também, dúvida. Palavras faltaram para Maria. E o que ela consegue dizer é: como será isso? Disse para Gabriel: como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. No versículo 34. Então o anjo explica a Maria, né, como e o que irá acontecer. O anjo explica para ela, né? E a concepção pelo Espírito, que seria a concepção pelo Espírito Santo, né? E usa para incentivar Maria, para mostrar para Maria que era verdadeiro. Ele usa o exemplo da prima dela, né, de Isabel. Ele disse: veja a tua prima Isabel, né, que ficou grávida mesmo sendo estéril. Então você vê que para Deus nada é impossível. Então você é virgem, mas tu vai ficar grávida. E aí Isabel respondeu para o anjo aquilo que nós falamos antes: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Aí ela criou coragem, né? E se alegrou. E ela não ficou com medo. Ela se tornou uma mulher corajosa. Tanto assim que depois disso, ela faz um louvor a Deus, né, sobre a vinda, o que aconteceu com ela. Então Deus Deus escolheu porque conhecia o seu coração, obediente e humilde. Deus conheceu ela, pois ela tinha comunhão com Ele. E desta forma, Deus quer que nós também sejamos humildes, aquilo que nós falamos antes, né? Ele conhece o coração, as suas intenções, e espera de nós, né, um sim.
para o seu chamado, para ser aquilo que o Ricardo falou antes, né? Deus espera assim do chamado, né? Então Deus escolheu Maria por ela ser humilde, mas também Deus escolheu Maria por causa da sua linhagem. Lá em Mateus 1,16 fala sobre a genealogia de Jesus, né? E no versículo 16, 1,16, ele diz assim: e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. A genealogia é concluída não com Maria, mas com José, lá em Mateus. Em Lucas, ele conclui com Maria. Mas lá, Mateus, ele conclui com José. Pois os judeus sempre consideravam a genealogia deles pelos homens. Por isso que ele finaliza, né, com José. Maria era da mesma tribo que José. Então, tanto por parte de pai, ou como por parte de mãe, ele, né, o Senhor Jesus, pertencia à casa de Davi. Nós vemos ali também, quando passou Jesus, que tinha aquele cego lá aqui em Mateus, em Lucas também, que ele chama, e ele diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Chama Jesus de filho de Davi. Por quê? Porque ele fazia parte da linhagem de Davi, né? E essa linhagem é o que contou para que Maria fosse escolhida, porque era da linhagem de Davi. O Senhor tinha que nascer na linhagem certa, conforme as profecias, para que se cumprissem as profecias, o qual Maria se encaixava perfeitamente nos requisitos. Havia várias profecias no Velho Testamento a respeito de Salvador, que registrava que especialmente o Senhor nasceria da linhagem de Davi. E aqui em Isaías 11:1 diz assim: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e de suas raízes um renovo frutificará. Está falando de Jesus, está falando de Davi, né? Que da parte de Davi nasceria Jesus. Ele está falando, se referindo a Jesus, além de profetizar sobre Jesus ser um renovo, Isaías também profetizou o nascimento de Jesus. Se nós formos ver, existem vários profetas, né, e que profetizaram. Mas aqui Isaías, né, lá em 7,14, ele diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Aquilo que nós lemos antes: eis que uma virgem receberá e dará luz a um filho, e esse será seu nome, Emanuel. Glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por isso. Então, por meio dessas passagens das Escrituras, podemos ver que uma das razões pela qual Deus escolheu Maria foi por causa da sua linhagem. Sua linhagem foi perfeita para o nascimento de Jesus, e se cumpriu a profecia, né? E foram várias profecias, nós vemos lá em Isaías, Miqueias, Oséias, Números, Salmos, Jeremias, Daniel, todos profetizaram a vinda de Jesus. E é importante a gente conhecer isso, né? Então vemos que Maria foi escolhida por Deus, por ela ser uma serva do Senhor, fiel a Deus, e um coração humilde, que vinha de uma linhagem perfeita, a linhagem de Davi. Então Maria foi escolhida por Deus porque ela tinha um coração humilde, e ela tinha intimidade com o Senhor, ela conhecia o Senhor. E como eu falei no início, o título da mensagem é Escolhidos por Jesus. Então, o próprio Jesus escolheu Maria, e Deus aprovou, e Deus escolheu Maria. Então, como Maria foi escolhida por Jesus, por Deus, né, nós fomos escolhidos por Jesus também. Cada um de nós fomos escolhidos. Só que Maria foi escolhida por ser
uma mulher temente a Deus, por ser uma mulher humilde, e nós fomos escolhidos por amor. Em João 3,16, Jesus diz assim, Jesus diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós fomos escolhidos por amor, porque Deus nos amou de tal maneira. Éramos rebeldes, éramos afastados de Deus, perdidos no mundo. E Jesus veio e nos resgatou. Deus amou o mundo, as pessoas, de tal maneira, né? E para que fossem escolhidos para a sua obra. Vemos que o próprio Senhor Jesus afirma que foi Ele que nos escolheu. E não fomos nós que escolhemos a Ele, Ele nos escolheu. Ele está dizendo para os discípulos ali, mas Ele continua dizendo isso hoje. Porque Jesus continua fazendo a obra, continua nos acompanhando na obra, nos auxiliando na obra. E lá em João 15,16, Jesus ele diz assim, não escolhestes vós a mim, eu vos escolhi, e escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que todo o que pedir, né, no nome dele, ao Pai receberá. Né. Mas interessante aqui que ele diz para os discípulos dele, está dizendo para nós, não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi. De que forma? Como que acontece isso? Como que Jesus nos escolhe? Jesus nos escolhe com um propósito específico de dar frutos e ser usado por Ele para levar a verdade às nações. Não fomos chamados para ficar de braços cruzados, mas para trabalhar, expandir o reino de Deus e fazer a obra conhecida. Esse é o chamado de Jesus para nós. Jesus nos ama e tem um propósito para a nossa vida. Fomos escolhidos para proclamarmos o Evangelho e ser luz neste mundo de trevas e morte. Jesus disse que vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nós somos luz nesse mundo. Jesus veio para ser luz no mundo. Nós fomos chamados para ser luz nesse mundo. Devemos entender que todos são chamados. Todos são chamados. Jesus veio para todos. Quando Jesus se encontrou com João Batista, João Batista olhou para Jesus e disse assim, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Jesus, quando morreu na cruz, serviu de sacrifício, de uma vez por todas, para o perdão dos pecados, Ele fez isso para todos. Não fez só para algumas pessoas, para uns escolhidos. Só que será que todos são escolhidos? Ele veio para todos. Mas será que todos são escolhidos? Claro que não. Só é escolhido aquele que diz sim. Aqueles que recebem o seu chamado e dizem sim para o seu chamado. Quando nós recebemos Jesus no nosso coração, aceitamos Jesus, ali nós somos escolhidos por Jesus, nós fomos escolhidos por Ele. Podemos dizer que somos escolhidos, porque nós dissemos sim. Dizem sim e recebem a Cristo pela fé. Recebendo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aí você será um escolhido, pois entendeu o chamado. Lá em Apocalipse 3:20 diz assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei contigo. Cearei contigo e tu comigo, né? Ou comigo e contigo. Jesus, Ele bate a nossa porta. E cada um de nós, todo mundo, aquele que abrir a porta, que Ele diz o sim, Ele entra na nossa casa, Ele está em nós. Cada um de nós recebemos esse chamado. E cada um de nós, eu creio aqui que disseram sim. Então Jesus está contigo. Você é um escolhido. Amém?
Portanto, receba Jesus e seja luz nesse mundo. Jesus nos escolheu para sermos luz para o mundo e sal da terra. É aqui em Mateus, como nós lemos antes, né, que nós fomos chamados para ser luz nesse mundo, para brilhar nesse mundo. O Senhor Jesus quer que sejamos luz para o mundo perdido em trevas. O mundo está perdido em trevas. Que Ele brilhe através de nós. O mundo está em trevas e não pode saber da graça salvadora em Jesus, a menos que nós venhamos e informamos isso ao mundo. As pessoas que estão em trevas, que estão no mundo, elas não sabem disso, elas não sabem da graça salvadora de Jesus Cristo. Mas nós temos essa responsabilidade de levar até eles, informar isso a eles. É a nossa responsabilidade. Começando pela nossa casa, né? É a nossa missão. Nós somos missionários. Cada um de nós somos chamados para ser missionários. Primeiramente, na nossa casa, sendo missionário do nosso vizinho, a missão de Cristo nos faz um missionário. Dentro da nossa casa, no nosso vizinho, no nosso trabalho, em todo lugar que você está, você é um missionário. É chamado para falar de Cristo, né? O Senhor Jesus veio para que todos fossem salvos, mas todos têm o livre-arbítrio de aceitá-lo ou não. É interessante isso. Tem gente que não quer. E tem gente que diz que é cristão, mas não é. Mas cabe a nós. Nós temos essa responsabilidade de levar essa informação até essas pessoas. Bem, estou correndo aqui porque eu escrevi muita coisa, fiquei meditando demais. Glória a Deus por isso, né? Então, como crentes cristãos, Deus não errou a escolha. Ele te escolheu porque Ele te ama. Ele não errou a escolha. Se você está aqui essa noite, porque Ele te ama. Ele quer ter comunhão contigo. Ele quer que você tenha comunhão com Ele. Ele te escolheu por amor, né? A escolha, né, é dele, Ele foi por amor. Ele quer ter um relacionamento com você. Ele tem propósito para a tua vida, promessas maravilhosas para cada um de nós. Deus tem promessas na vida de cada um de nós. Se aproprie dessas promessas. Busque nas Escrituras qual é a promessa que Ele tem para nós. São promessas maravilhosas. Seja fiel à palavra, seja humilde, seja um instrumento nas mãos de Deus, seja luz e brilhe nesse mundo. O Senhor Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida abundante. João 10:10b. É a vontade de Deus que você tenha vida abundante, que você seja feliz. É da vontade de Deus que você tenha bens, que você seja próspero. É da vontade dEle. Ele não quer que você seja fracassado, não quer que você tenha enfermidade. Ele não quer. Mas se aproprie das bênçãos que Ele tem para você. Ele quer te curar, Ele quer te prosperar, Ele quer te dar vida, uma vida abundante. Se aproprie disso. Isso nós estamos vendo na palavra de Deus, existem várias promessas para a nossa vida, como cristão. Então, que nesse Natal, você não se desvie do foco, que é o nascimento de Jesus. Não deixe aqueles brilhos, aquela pompa toda, nos shoppings, no comércio, te desviarem do propósito de Cristo. Ele te escolheu para ser parceiro dEle, para ser amigo dEle, para ser irmão dEle, para estar com Ele. Para isso que Jesus te chamou. E Ele quer que você, nesse Natal, esteja com Ele, comemorando o nascimento dEle. E não comemorando Papai Noel, nada contra. Mas faz o que você quiser, enfeita a tua casa, faz presépio, coloca o pinheirinho enfeitado, mas não se desvie do foco, que é o nascimento de Jesus. Não se desvie do foco. Tudo isso
são enfeites, mas o verdadeiro sentido é o nascimento de Jesus. Amém? Então, para concluir, Maria foi chamada por Deus para um grande propósito. Nós fomos escolhidos por Jesus para um grande propósito. Um grande propósito. Você não faz ideia do propósito que tem para você, na sua vida. Então, o Natal não é apenas sobre presentes, festas, luzes, comida boa. Não é só sobre isso. É sobre o nascimento de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Ele veio trazer luz, esperança, salvação para todos nós. Ele veio trazer luz, ele veio trazer luz, esperança, salvação. E que neste Natal, nesta data, o verdadeiro significado do Natal, o verdadeiro significado do Natal, brilhe na sua alma. E aí você será feliz. Que o verdadeiro sentido do Natal brilhe na sua alma. Quando veio essa palavra na minha mente, eu vi que veio do próprio Espírito. O Espírito Santo colocou isso no meu coração. O brilho de Jesus, né? Ele brilhe na sua alma, no seu interior, no seu íntimo, lá dentro de você. Glória a Deus por isso. Que nesse Natal o Senhor Jesus brilhe em sua alma. Encontre lugar também em seu coração. Que Ele encontre lugar no seu coração para brilhar na sua alma. Amém? Glória a Deus por isso. Então não importa a data, não importa o que é Jesus, não importa que Jesus nasceu, não importa se é uma festa, sei lá, não importa os enfeites. Portanto, é que Jesus veio trazer esperança para cada um de nós. Veio trazer vida para cada um de nós. Veio trazer salvação para cada um de nós. Glória a Deus por isso. Que nesse Natal, você celebre o Natal com a sua família e seja um dia muito feliz. Coloque isso no teu coração, que Jesus nasceu para brilhar na sua alma. Amém? Glória a Deus. Então, essa é a mensagem de hoje à noite. A preparação para o Natal. Que você esteja preparando teu espírito desde já, para que naquele dia você seja luz na tua casa, para que as pessoas vejam em você algo diferente. Teus parentes vejam que você tem uma verdade dentro, que existe uma verdade dentro de você. Que não há uma mentira, que não há algo enganoso, mas algo real, que é o nascimento de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Glória a Deus. Vamos orar. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, nós nos entregamos a Ti nessa noite mais uma vez, Senhor. Entregamos nosso coração, Senhor, nossos sentimentos, Pai. Que nós não venhamos a sermos enganados, Senhor, pelas artimanhas do mundo, por aquilo que, Senhor, que o mundo coloca em nossa mente, por aquilo que, ó Deus, aqueles apelos, Senhor, que nos fazem nos distrairmos, que fazem nos desviarmos, Senhor, do Teu propósito, Pai. Nós queremos, Senhor, colocar a nossa vida diante de Ti, Pai. Eu coloco cada um que está aqui nessa noite diante de Ti, Senhor. Toca cada coração, Pai. E que nós tenhamos um Natal, Senhor, abençoado, Senhor. Nós tenhamos, Senhor, desde já, preparando já o nosso coração, Senhor, para aquele dia, Pai. Porque é tudo para Ti, Senhor. Que tudo que nós fizermos, Senhor, daqui para frente, até o Natal, seja para Ti, Senhor. Tudo aquilo que nós colocamos no nosso coração, Senhor, ó Deus, seja com propósito, Senhor. Seja com propósito no nosso coração. Esse propósito, Senhor, é brilhar nesse mundo. É para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa cada família aqui representada, cada pessoa que está aqui, Senhor. Que a luz vinda de Ti, Senhor, que a luz que brilha, Senhor, esteja brilhando no coração de cada um nesse momento, Pai. Toca cada coração, Senhor. Toca cada alma, cada pessoa aqui, Senhor. Que todos possam realmente, Senhor, sentir a Tua presença, ó Deus, a cada dia, a cada momento, Senhor. Assim eu oro e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Dá uma salva de palmas agora, bastante forte para Jesus. Ele merece. Amém. Glória a Deus por isso. Amém.